Gente, então eu trouxe hoje um caso um pouco mais rápido, mas só para a gente ver às vezes a importância de ampliar um pouco o pensamento e sair da mesma coisa, sabe? Como a gente tem que levar em conta a história da paciente, perguntar das gestações anteriores, porque nesse momento aqui, a história dela foi o que me fez encaminhar e eles acabaram optando por não seguir minha conduta e depois voltaram trazendo uma história triste. E é isso que eu vou contar para vocês. Então, a minha paciente tinha 35 anos, ela passou comigo em julho de 2023. É um casal do Paraguai aqui, então uma cidade mais para dentro, né, Laranjal. E tinha um filho saudável, que eles tiveram aos 30 anos, de 5 anos. E ela veio com um histórico de uma gestação natural, que veio acho que 1 a 2 anos depois do nascimento do primeiro filho. E nessa gestação, todo pré-natal no começo normal, morfológico de primeiro trimestre com rastreabilidade normal, então tudo normal. Daí no segundo trimestre, múltiplas malformações, foi um morfológico bem confuso, pediram NIPT, veio baixo risco para alteração de cariótipo do bebê. Ele evoluiu para óbito, foi acompanhado esse bebê, evoluiu para óbito de parto normal. Acabou tendo que fazer uma curetagem tardia, porque ficou resto, acho que podia ter um nível de acretismo. E então foi uma história muito mal contada. Mas, enfim, quando aconteceu isso, eles tentaram engravidar novamente e não aconteceu. Eles acabaram buscando uma clínica de reprodução humana e tiveram uma captação, 9M2, três blastos congelados no D5 e um de D6, e teve dois embriões euploides, tá? Tiveram, na verdade, três embriões euploides. Foi feita a transferência de dois embriões euploides e ela não engravidou. Só que nesse momento, foi apostado que a alteração era de cariótipo, só que o bebê tinha um NIPT negativo, né? Então, será que era só resolver o cariótipo mesmo desse embrião para resolver esse mistério dessas malformações múltiplas? E era uma coisa muito sem sentido, não tendia para nenhuma síndrome. E daí eu até perguntava mais, eles não sabiam, sabe? Quando, é isso e ponto, e acabaram não investigando, porque tinha uma alteração cardíaca, mas tinha alteração de articulação, de tamanho de membros. Então, eu fiquei assim, tá, será que é uma doença recessiva? O que que é isso? Mas cariótipo provavelmente normal, não foi feito a pesquisa genética direta do bebê, só o NIPT. E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, será que não vale a pena você conversar com o geneticista? Porque assim, esse bebê mesmo com essas múltiplas malformações, ele poderia ser o ploide. Às vezes a gente confunde muito, né? O PGTA vê tudo, que é o ploide, não é o ploide. Não vê tudo, né? A gente esquece que às vezes é uma cromossomopatia, né? Ali básica, e o que pode não ser, que são doenças monogênicas, recessivas, e aí, enfim. Mandei para. Alissa, Oi. eu acho assim que, como é muito rico, permite a gente de vez em quando interromper para ir entendendo, porque a inversão, quando ela é herdada de um dos pais fenotipicamente normal, o risco de malformação fetal é considerado Sim. muito baixo. Então, alguns estudos sugerem mais associação com infertilidade, aborto de repetição, falha de implantação, aumento discreto de aneuploidia. Então, não penso muito por esse caminho, não. Então, eu não pensava em aneuploidia nesse momento. E esse cariótipo aqui, aí eu até lendo aqui, eu tô na dúvida se é do primeiro ou do segundo bebê, se na hora de montar eu não confundi, tá? Porque eu fui transferindo os dados do caso desde 2023 até agora. Mas pode ser que seja do bebê anterior. Lendo agora eu vou. Ah, é sim, é do bebê anterior. Tanto que ele tem a mesma inversão do pai. Eles conversaram com um geneticista que não trabalha com reprodução humana nessa época. E aí eu falei assim, eu não acho que esses bebês euploides sejam a solução e que não implantaram por causa disso, né? Porque se você olhar, até não eram blastos assim ótimos, eram 5 CC, eram 3 BC, com grau C de fragmentação, que já implanta menos. Então, eu realmente olhei e falei assim, eu não acho a chave aqui é achar o euploide, até porque ela engravidou naturalmente, teve um filho, aí engravidou, tinha um NIP. Exato, Então, eu fiquei com isso na cabeça. exatamente. Fomos conversando, ela já tinha tido uma outra gravidez bioquímica que não foi para frente depois dessas duas transferências.
E ela chegou pra mim assim, doutor, eu tenho um 3BC euploide de D5, tá? O D6 era aneuploide. Tinha feito uma esteroscopia com endometrite tratada, tinha um urealítico positivo que não tinha sido tratado, diante da captação, que daí eu tratei. Veio com esse histórico dessa alteração do marido, mas que era considerado uma variante da normalidade, e me trouxe esse laudo dos três embriões euploides do Genomics. De história clínica, do marido é agricultor, não cuidava com EPIs. Aqui eu estou numa área que tem muita agricultura, então é muito comum eu ter agro no meu consultório com infertilidade de causa masculina. E ele era um cara que não usava EPI, não se cuidava, né? O espermograma dele, relativamente normal, tinha só um leu comentado, enfim, detalhes que não batiam com o que estava acontecendo. Ela não tinha nenhuma doença, só tinha histórico da cesárea e da apendicite, né? Não fazia atividade física regular, mas no geral ela não tinha nada, né? Eu colhi o PCR de novo para avaliar aquele urealítico não tratado. Tinha um antimileriano bom. Eu não encontrei nada de importante. E o que eu pedi, pesquisa de falha de implantação do que ela não tinha, tá? Então, eu pedi parte de trombofilias, tudo. Fiz a pesquisa de falha de implantação pela falha de implantação dos euploides. E dei sequência, indiquei biópsia com imuno, que foi feita, tá? Ela não retornou depois dessa biópsia. Mas fiz a biópsia, fiz a indicação da trombofilia, indiquei a avaliação genética e mandei ela para o Ciro. Falei, olha, vamos falar com um geneticista que trabalha com reprodução humana, talvez ele te dê um norte diferente. E aí ela foi, passou com o Ciro, eu acompanhei o ciclo para poder fazer bem na fase lútea, porque ela não tinha uma percepção de ciclo tão certa para poder fazer a biópsia na fase correta, né? Ela me trouxe os exames laboratoriais, né? Ureaplasma veio negativo, parte de trombofilia tudo negativo, um anti-TPO quase negativo, né? Veio 14, era 5 a referência. Então, aguardava o momento para biópsia, aguardo decisão de teste genético, decisão se vai transferir o último embrião, aguardo sobre ressonância. O que que eu conversei com ela nesse momento? O Ciro indicou sequenciamento dos pais. E aí eles foram fazer o orçamento e dava 14 mil reais para cada um. E eles falaram, não vamos fazer. O Ciro falou, explicou, falou que achava que também que não era a questão da euploidia, que o bebê que havia falecido, que tinha, realmente o cariótipo era do bebê, sim. Que o bebê que havia falecido era um cariótipo normal, que não era aquela variante a causa das malformações, assim como você tinha citado. Então ele reforçou que o que foi encontrado do cariótipo do bebê não era suficiente, não foi feito um sequenciamento completo, um exoma, né? E que aquilo não batia com o quadro clínico. Que ele falou assim: olha, parece uma artrogripose pela descrição, com essas alterações de membros, com malformações. Enfim, ele indicou investigar os pais para afastar a doença recessiva, pelo histórico. Eles decidiram por não fazer por custo e falaram assim: vamos transferir o terceiro euploide que está lá na outra clínica. E aí ela não voltou mais comigo. Eu fiz a biópsia de endométrio, tá? E veio normal. Mas ela acabou não retornando. Retornou na clínica e fez a transferência do terceiro euploide dela, que era um 3BC. E aí agora eu tenho o resto da história aqui. Transferiram, veio beta negativo. E aí eles falaram assim: quer saber? Vamos tentar naturalmente de novo. E aconteceu a gestação natural logo depois, novembro de 2023. Nessa gestação, novamente, primeiro trimestre, TN normal, todos os marcadores negativos, tá? É, e nesse momento, quando chegaram no morfológico do segundo trimestre, múltiplas malformações, alterações de membro e articulação, malformação cardíaca. E aí, como eles já tinham a avaliação do Ciro dizendo que tinha que ter sido feito um exoma, nessa situação a gestação foi até 34 semanas e não até 28, então acabou sendo se eu não me engano, foi uma cesárea, né, de um natimorto. E quando foi feito o exoma fetal, encontraram a alteração no gene RYR, no cromossomo 19, considerada patogênica. Ela fez uma avaliação com o próprio geneticista do laboratório, né, que a DASA oferece isso, ou a Genomics, não lembro que fez esse exame, acho que foi DASA. E aí, ele colocou assim no laudo, de acordo com o HOMIM, suscetibilidade a hipertermia maligna, miopatia congênica, 1A, AD, síndrome de King, de Bourboin,
miopatia congênita 1BAR, miopatia congênita 1B, indicação de PGTM para esse caso, chance de ter outro bebê afetado pela doença de 25%. Ou seja, esse casal realmente tinha uma doença monogênica. Então eles voltaram comigo falando assim, que arrependimento. Porque na época você direcionou, o doutor explicou que podia ser outra doença que a gente poderia investigar, e aí é, às vezes a gente olha a falha de euploide. Eu coloquei esse caso porque, assim, igual eu tenho aquele meu casal que tem 6 falhas de euploide, né? E a gente olha a falha de euploide, fica falha de implantação, falha de implantação, falha de implantação. Será que não teria também um componente, né? Não acho que é isso, mas poderia ter um componente genético desse bebê já que tá falhando essas implantações? Provavelmente sim, a natureza ela tende a não receber embriões que vão ser doentes, né? Então, talvez isso teria a gente pensar nisso em falhas de implantações recorrente, tá? E aí ela vai agendar com o Ciro novamente, e neste momento eu conversei com eles e falei sobre o PGTM, né? É um pouquinho trabalhoso, tem que fazer a análise dos pais, depois tem que fazer dos pais deles ou de um parente de primeiro grau para montar a sonda, para daí você fazer a investigação. Então, acaba sendo um teste bem caro, né, a nível familiar, e para análise de embrião também é caro. E eu falei para ela sobre as duas opções. Então, fazer um PGTM ou oferecer a troca do óvulo, tá? Que é algo que ela não havia pensado, mas que ela também considerou por custos. Então, a gente não sabe, não sei ainda qual vai ser o caminho que ela vai optar por seguir, mas se eu troco um dos dois, por ser uma doença recessiva, eu consigo melhorar esse resultado. E quando eles vieram com isso, eu falei, gente, mas não tem abortamento, não tem histórias de perda estranha na família de vocês, nada. Daí ela falou, sim, tem. Sabe que tem uma prima nossa que teve um óbito fetal tardio, né? Que eles não sabiam a causa. Aí tem uma outra, tudo do mesmo lado da família, acho que mais da família do marido. Tem um outro que tem infertilidade, que teve vários abortamentos. Então, provavelmente é uma família que já vem com esse gene há uma ou duas gerações, e essa informação agora vai ser passada ali pela família deles. Porque provavelmente, acho que tem uns dois históricos de perdas tardias entre os primos ali, ou de parentes próximos. E talvez tenha uma correlação genética também. Então, e nesse caso das perdas tardias, foi primo que casou com primo. Então, assim, as duas linhagens devem carregar um monogênico. Não casou com uma pessoa aleatória, igual esse casal que é o meu paciente, né? Eles não são parentes. Mas os casos da perda tardia que ele me contou, que são primos que casaram com primos. Então, deve ser relacionado à doença recessiva mesmo. Então, eu trouxe mais para a gente colocar. Às vezes a gente não pensa tanto quando vê PGTA normal, cariótipo normal, mas que tem que lembrar das doenças monogênicas mesmo sendo raras, né? Nossa, Alissa, que caso. Alguém. Alissa, que caso complexo, né? Porque essa paciente teve duas gestações que foi pra frente, né? Foi bem. Tipo, 34 semanas, teve que fazer uma cesárea, é complicado, mas é por isso que às vezes é importante é, atirar uma boa história e às vezes pedir a avaliação do geneticista mais específico, né? Às vezes é uma consulta mais cara, exame mais caro, mas eventualmente o casal talvez queira trocar o óvulo, né? Porque assim, ó, se eles vão gastar uns 14 mil com exoma de cada um, né? Com o sequenciamento de cada um deles. Depois eles vão gastar com o do parente para formar a sonda. Depois eles vão gastar em torno de 7 mil, eu acho, o PGTM acaba saindo em torno de 6 a 8 um PGTM por embrião, né? E aí eles têm 4 ou 5 embriões. Então a gente está falando de uma conta de mais ou menos 100 mil, né? Sem garantia de uma gestação, né? Não tem garantia reprodução humana. É, Então, eles estão bem divididos. O quanto vai gastar? Se for usar óvulo recepção e se ela quiser fazer alguma biópsia, tudo, mesmo se ela comprar de banco, que já vem o sequenciamento da doadora, já pode fazer o pareamento. O próprio banco já faz, né, o pareamento de doença monogênica entre a doadora e o marido dela. Aí que ela gaste 30 a. Acho que tá dando 30 mil 6 óvulos, mais a transferência para cá, 3 mil reais de transporte, 33, mais fazer a ICSI e tudo, ela vai gastar 50 no máximo.
entende? Mesmo fazendo um PGTA no final. Então, Sim. E com uma chance é uma de conta que eles estão gestação menor. fazendo e estão pensando, mas eles vão voltar com o Ciro, primeiro porque ela queria muito tentar com o óvulo dela. Entendi, entendi. Mas é interessante que, cara, ela teve uma gestação de 34 semanas, que deve ter sido muito traumático depois. E ela tem 75% de chance de ter um bebê normal. O 25% aconteceu duas vezes com eles em gestação natural. O 75% uma vez que foi o primeiro filho. Então é uma eventualidade, mas tem um impacto emocional no casal muito grande, esses dois. E 25% é uma chance muito alta, né, de recorrer. Então, assim, é um trauma do casal. Então, ele já, nada de gestação natural é algo totalmente descartado. Não, com certeza. É horrível, que daí ela tem a alegria do começo, daí ela vai no morfo do segundo e aparece múltiplas alterações, né? Então é muito complicado. Eu tenho um caso de PGTM e é isso mesmo que você falou. É uma paciente que o marido tem uma doença neurológica, aí o marido, a, a esposa, o pai e a mãe do marido tiveram que fazer, tipo assim, são quatro pessoas que precisam coletar para você criar uma sonda que demora uns 2 meses para ficar pronta e é bem caro. Daí o que o casal precisa fazer? Quando eles fazem isso, o que que o DASA faz? Ele vê quais são, no caso esse casal fez com o DASA, ele vê quais os embriões não são afetados e daí eles ainda fazem o PGTA em cima disso. Então é um custo assim alto. É um Primeiro, custo. identificar que não tem a doença recessiva, daí, em quem ele achar, aí sim faz o PGTA. É o M e depois o A, né? Isso, E primeiro ele vê, porque a doença teoricamente é frequente, né? Então primeiro vê qual que não é acometido e daí ele faz o PGTA desses embriões. Então é um exame que demora, tanto que esse casal que eu fiz, eles gastaram muito dinheiro porque eles quiser, o DASA ele tem um negócio de pacote a cada 10 embriões para PGTA e PGTM que fica um custo bom. Então o casal queria ter assim uns 20 embriões para mandar. Eles mandaram 20 embriões para fazer PGTA e PGTM e tiveram 5 não afetados e não afetados e euploides para transferir. Eu fiz a primeira transferência desse caso e veio beta negativo. Então você vê que às vezes, mesmo excluindo, tem outras questões embrionárias envolvidas. Então, esse nossa, casal provavelmente vai fazer um novo preparo mês que vem, mas você vê que é um caso que você tem menos gravidez mesmo, porque nem vocês viram, ele transferiu os embriões e não deu nem beta positivo, né? Então são casos que engravida menos mesmo. e sabe que eu tô com mais dois casos genéticos que talvez quando terminar o desenrolar eu traga para o curso. Um é um rim policístico bilateral, tá? Que é um rapaz de 30 anos com infertilidade. Ele fez uma genesia de deferente. Investiguei fibrose cística, não tem, mandei para o uro. E aí, essa doença policística renal, a gente tá vendo para montar uma sonda. Mas parece que vem da família do pai, porque o pai tem rim policístico, mas tem 60 anos, sem comorbidades, tem uma hipertensão leve. Esse menino, já com 30 anos, usa antihipertensivo, tudo, e não tem outras repercussões. Ele falou: tá, mas se vem da minha família, e todo mundo da minha família sobrevive, meu pai teve filhos naturalmente. Eu preciso selecionar embrião ou não? E aí entra até que ponto a gente vai selecionar. Eles têm a opção de fazer só um PGTA, estão com o Ciro em conjunto. O Ciro sugere que faça toda a investigação, vai fazer a sonda, ver que tipo. Ele falou, Alissa, porque a gente pode ir de um rim policístico do pai dele, que não teve nada, ter filhos naturalmente, ele, que já tem uma genesia de deferente, já tem hipertensão desde os 20 anos de idade, que pode vir a ter complicações no futuro, e um rim policístico que pode morrer aos 15 anos de idade. Então é uma doença muito ampla. Só que daí o questionamento do casal é se eu encontrar a doença, a gente tiver como selecionar, mas como que eu vou saber que ele não teria uma doença leve como meu pai? Eu vou selecionar, mas até que ponto? Então, assim, são questionamentos até éticos, religiosos, eles estão bem com. Vai ser com certeza uma trajetória bem difícil. Eu estou fazendo o segundo ciclo desse casal para aumentar o número de embriões, né? A gente fez o Uro só abriu deferente, fez um mês aí a gente tem material bastante, tinha bastante espermatozoide. Ele não era azoospermico. E eu tô com um segundo casal também de Gente, acho que eu tô com muito caso genético no consultório. Esse caso é um cara que nasceu com múltiplas malformações, atresia esofágica, ele teve, mas assim, zicado.
na infância, tem a genesia de deferente, também não é fibrose cística pela genesia de deferente. Ele não quis fazer nenhum tipo de investigação mais avançada, ele tem um cariótipo normal. Eu falei, mas você pode ter alguma outra doença, você quer investigar? Não quero, quero só fazer o bebê. Fizemos, eles tiveram 9 embriões, 9 blastos, transferi um e ela não engravidou, foi uma bioquímica. Decidiram biopsiar todos os aneuploides. Aí eu falei, vamos pro geneticista agora, então? Aí eles foram pro Ciro e o Ciro tá fazendo a parte de exoma dele, investigação. Ele acha que pode ter sim alguma correlação. Porque ele, assim, agora ele acabou, teve um desmaio andando de bicicleta, ele tem uma malformação arteriovenosa cerebral. Então é um cara com múltiplos problemas. Então, será que ele não tem alguma doença aí? E aí o Ciro está fazendo essa investigação. A gente já fez embriões também, já temos mais 5 embriões congelados. Agora eu estou esperando finalizar a parte genética para daí vir para um provável PGTM se encontrar alguma coisa. Então, eu não sei se no último ano apareceu muitos casos genéticos, mas parece que está pipocando assim algumas alterações, né? A gente tem que estar sempre atento. A genética tem que ser algo que a gente tem que estar pensando. Sim, com certeza, com certeza. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, algum comentário para acrescentar, mas é aquilo que a Alissa falou, a gente tem que ficar sempre atento, e o que é importante, a primeira consulta de reprodução humana, a anamnese tem que ser feita com muita calma. E você tem que ser ativo. Tem alguma criança na família com retardo mental? Tipo, você tem que fazer coisas ativas. E a gente teve até uma discussão ontem que eu apresentei um caso, se a gente deve pedir, por exemplo, cariótipo para todo casal infértil. Então, são algumas coisas genéticas que a gente eu também peço, eu falei, o caso eu apresentei, eu peço para todo casal infértil, porque a gente sabe que, versus a população geral, a infertilidade por si só aumenta o risco de alteração, alguma alteração no cariótipo, né? Então, é importante a gente tirar na anamnese, que às vezes algum ponto na história vai te chamar a atenção para fazer algum outro exame que não só o cariótipo que a gente pode fazer, né? Mas foi muito interessante, vamos querer saber depois, em outro módulo, como que esse casal decidiu optar. Eu acho que o mais simples seria seguir com ovorecepção. Mas isso é simples do ponto de vista para resolver, mas existem várias questões psicológicas envolvidas nisso, né? E, dependendo dos cursos, eu acho que eles vão tentar com o óvulo deles. Mas é, agora é uma jornada e não é rápido. Então, talvez ano que vem entra no curso com a solução a esse caso. Sim, exatamente, porque eles vão com certeza ter que passar, se não tiverem, devem estar fazendo acompanhamento psicológico, isso, principalmente a esposa depois desses eventos e tudo, então é bem complicado isso. É uma hora vai ter a solução, mas também eles precisam de um tempo, porque é uma decisão muito definitiva depois desse toda essa situação que eles tiveram, né?